Olá, estudante da Rede Municipal de Anápolis, estamos começando aqui mais uma aula. Eu sou a professora Raquel Ferraz e estarei trabalhando com você o componente curricular de língua portuguesa, de uma forma diferente, hoje fazendo atividades ou gamificando as habilidades que foram trabalhadas com você durante a semana. Estaremos analisando as parcialidades de textos jornalísticos, isso mesmo, essa palavra parcialidade ou também o contrário dela, imparcialidade, são dois termos que serão trabalhados. Qual o desafio, então, de hoje para nós? O nosso desafio de hoje é diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio. Isso tem muito a ver com essas duas palavrinhas, parcialidade e imparcialidade. Então, o que se constitui como uma liberdade de expressão e o que se constitui como um discurso de ódio? São coisas sutis que surgem, né, e que aparecem nos nossos textos jornalísticos. Estes que contemplam aí entrevistas, contemplam aí infográficos, contemplam aí notícias mesmo do jornal e de informações que foram ocorrendo na nossa sociedade. Então, todos esses textos que fazem parte desse compilado de gênero jornalístico, eles vão trazer em si partes, né, desses conceitos, os quais eu estou colocando aí para você. Se você sabe diferenciar o que é liberdade de expressão e um discurso aí de ódio. Para a gente fazer isso, nós vamos fazer uma atividade bem curtinha e ver o que nós entendemos a partir disto. Então, começando o nosso questionário, vamos clicar aqui para nós entrarmos na nossa atividade, ampliar para ficar bem grande, você poder enxergar e anotar aquilo que você achar muito importante dessa atividade. Primeira questão: são considerados gêneros jornalísticos? Primeiro, receitas culinárias, poemas e tirinhas? Ou notícias? Gêneros jornalísticos são notícias, reportagens e entrevistas. Isso mesmo, se você falou assim, ó, professora, é a questão que está no vermelho, está correto. Então, notícia, reportagem e entrevista fazem parte do gênero jornalístico. Questão número 2. A reportagem apresenta. Olha lá, uma sementinha mais que mágica, tecnologia permite gravar nomes em sementes. Ele está perguntando sobre a questão da linguagem. A reportagem, ela representa uma linguagem formal, com muitas palavras difíceis, ou é uma linguagem clara, de fácil acesso? Lembrando que o leitor de uma reportagem são pessoas comuns da nossa sociedade, somos nós, né, que vamos estar lendo. Como que você enxerga a linguagem que é utilizada nos textos? Se você, como eu também, prestou bastante atenção, você vai perceber que nós usamos, que sempre é usado na reportagem uma linguagem clara e fácil, para que você tenha acesso àquelas informações que estão sendo passadas. Principais características da reportagem. Se a gente olhar aí do lado, nós temos a reportagem. Uma guerreira dentro e fora dos tatames. Está falando de uma judoca, né? Que está aí sendo representada por ter ganhado aí uma competição. As principais características de uma reportagem que difere da notícia. É a linguagem clara e simples, presença de título e opinião do repórter, ou presença do entrevistador e do entrevistado. Uma reportagem. Qual tipo de característica que predomina? Se você aí está junto comigo aqui, e nós temos o mesmo pensamento, que é uma linguagem clara, simples, tem título, tem opinião do repórter, nós vamos dizer então que é uma das principais características da reportagem. Quais são as características então de uma entrevista? Que, se você prestar atenção durante as explicações dos professores, vai existir vários tipos de entrevista. Aquelas que são muito bem estruturadas, elas seguem um roteiro padrão. Tem aquelas que são semi-estruturadas e aquelas que não seguem rigor algum e que são feitas ali no momento da conversa, como se fosse um diálogo mesmo. Então, características da entrevista. Presença do entrevistador e do entrevistado ou presença do humor? Se nós estamos falando de entrevista, a presença tanto do entrevistador quanto do entrevistado participando daquele momento. Reportagem difere de notícia, à medida que é um texto mais curto que a notícia ou apresenta assinatura e opinião do repórter. E aí, a reportagem difere da notícia à medida que
Se a gente for parar para pensar no que nós já vimos sobre reportagem, a opinião do repórter é evidente no texto de reportagem. Ele entrevista, ele pergunta, mas ele deixa ali a sua questão. Então, a opinião ali, ó, foi o que deu ali para a gente a resposta. A notícia é encontrada geralmente em quais suportes? Eu encontro onde notícia? Em jornais, revistas, rádio, televisão e internet? Ou eu encontro em livros e revistas? Essa é fácil, não é? Nós temos aí disponíveis todos esses suportes que está aqui na figura da letra da cor verde, né? Jornais, revistas, livros, internet e rádio. E qual que é o principal objetivo da notícia? É informar o leitor sobre um acontecimento ou é narrar uma história, contar uma história qualquer? Não, professora, né? Tem que averiguar, a notícia é algo averiguado, é algo que aconteceu. Então, é um acontecimento, é algo que surgiu na sociedade. E aí a gente finaliza o nosso jogo. Mas aí a gente volta para o nosso slide aqui para ver o que nós aprendemos então. Vou colocar maior para que você veja. Então, o que nós identificamos estudando textos jornalísticos? Nós vamos ver que a palavra parcialidade e imparcialidade vai estar muito presente nos textos jornalísticos. Por quê? Porque é a forma de nós evidenciarmos no texto essa parte crítica daquilo que está sendo transmitido. Principalmente quando a gente fala de reportagem. Lembra que o ponto principal, característico da reportagem é a opinião do repórter? Então, fica muito evidente que a gente tem que tomar cuidado com a questão da parcialidade e da imparcialidade. Quando eu sou parcial, eu tomo lado. E eu não posso fazer isso enquanto alguém que está analisando criticamente algo, algum acontecimento. Então, eu não posso colocar a minha opinião predominando em todos os sentidos, né? Vou dar preferência a um grupo. Não existe isso. Então, um texto jornalístico ter rigor, ter crítica, ser um texto realmente, vamos dizer assim, que a gente leve a sério, é preciso que a gente deixe realmente que é de ser parcial demais e mostremos todos os lados, porque a imparcialidade faz com que a gente veja os dois lados da história, né? Não é só acusar, não é só a gente inflamar nas redes sociais, tomando partido, a não ser que você tenha ouvido a outra parte também, colocar o teor daquilo que aconteceu. Então, a imparcialidade é muito importante nos textos jornalísticos e a gente tem que ter mais critério em relação a isso, porque senão isso vira um discurso de ódio. O que é um discurso de ódio? Eu tomar partido de um certo grupo e não ver nada que acontece nos outros grupos existentes. Porque a gente sabe que todos os assuntos têm mais de um lado, né? As pessoas divergem e é isso que faz a riqueza, né? E a construção de boas prosas, de boas conversas. E para a gente terminar aí, o que nós aprendemos hoje é que nós precisamos também estimular nosso pensamento crítico, né? Nós temos que ter uma visão equilibrada e justa dos diferentes contextos existentes na sociedade. Então, aí as palavrinhas de novo voltam aí com força, parcialidade e imparcialidade. Então, vamos procurar, né, ser imparciais, procurar ouvir os lados, entender as colocações, para que a gente não tome partido só de um lado e muitas vezes fira ou infrinja desrespeito ao outro. Vou voltar aqui um pouquinho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça aí, né, curta bastante, faça comentários, propague, compartilhe aí o nosso canal e que você também possa partilhar esse conhecimento, que para nós é um prazer fazer essas aulas para que você também possa estar aí aperfeiçoando aquilo que você tem aprendido na sua aula. Então, fico por aqui, te espero na próxima aula. Até lá!